Aquele de quem procede todo poder e por meio de quem toda autoridade existente é estabelecida é Deus, o Senhor, o Deus desconhecido e abscondido, o Criador e o Redentor, o Deus que elege e rejeita. Isso significa dizer que os poderes são constituídos, são medidos tendo Deus por referência. Assim como são todas as coisas humanas, temporais e concretas. Deus é o seu princípio e o seu fim, sua justificação e sua condenação, seu sim e seu não. Quem disse essas palavras foi Karl Barth. Então, hoje nós vamos estudar sobre Romanos, capítulo 13, verso de 1 a 7. Quando eu estava preparando esse estudo, esse sermão para nós, minha esposa chegou para mim assim, olhou, e aí eu compartilhei um pouquinho com ela sobre o que seria. Aí eu li para ela, ela falou assim, nossa, a Bíblia fala sobre isso também? Então, que nós possamos nesse momento ter esse espírito de aprender talvez algo novo, algo que nunca percebemos, e também de talvez procurar na Bíblia, na palavra do Senhor, aquilo que a gente talvez acha que a Bíblia não fala, aquilo que talvez que a gente acha que o Senhor não dá direção, seja estudando, ouvindo, aprendendo, ou até perguntando, né? Então, que esse seja o nosso intuito aqui, essa humildade diante da palavra do Senhor, que nos traz muitas coisas que às vezes nós nem imaginamos que existam. Então, vamos lá, Romanos 13, capítulo 13, verso de 1 a 7. Romanos, capítulo 13, verso de 1 a 7. Acompanhe comigo a leitura. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso, é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Verso 6. Por essa razão, também pagais imposto, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dá cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Queridos, qual tem sido nossa atitude perante as autoridades, perante o governo? Ou melhor, qual será a nossa atitude como cristãos, dependendo do resultado das eleições que virão? Como cristãos, qual que deve ser a nossa reação diante desse resultado, independente de qual for? Quero falar um pouquinho para vocês sobre o contexto aqui de Romanos, e quero gastar um pouquinho mais de tempo do que o habitual, principalmente para trazer para vocês o contexto político e social que essa carta foi escrita, para a gente poder entender melhor o que a gente está tratando aqui. Então, primeiramente, acredita-se que essa carta ela foi escrita por Paulo entre 55 a 57 depois de Cristo, e ele tinha como objetivo se apresentar à igreja de Roma, que não o conhecia pessoalmente. Isso era para Roma, que era a cidade do império, que era governado nesse período por Nero. O Império Romano foi um dos maiores impérios da história, em extensão, e na época que a carta foi escrita, estava em seu ápice, era o maior império que existia naquela época. Sendo assim, Paulo escreve uma carta de conteúdo missionário, de um conteúdo doutrinal, para uma igreja que estava no centro do poder, para Roma. A igreja em Roma foi provavelmente fundada por judeus,
que se converteram no Pentecostes, lembra lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo. Então, provavelmente foi esses judeus que instalaram, fundaram essa igreja, mas devido a algumas tensões que houveram ali entre cristãos judeus e cristãos gentios, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma e depois, em 49, ele expulsa os judeus em 49 depois de Cristo. A igreja se torna uma igreja gentílica, ou seja, sem judeus, somente povos de outras nações. Só que ele revoga esse decreto e os judeus voltam, e muitos judeus que se converteram ao Cristo, ao Messias verdadeiro. E aí o que acontece? Os judeus voltam para Roma e começaram a surgir algumas tensões entre os cristãos que eram gentios, que não eram judeus, e os judeus que se converteram a Cristo, devido a algumas questões da lei, como comida, dias santos e por aí vai. Então, Paulo trata de várias questões doutrinárias, várias questões teológicas, mostrando que o Evangelho, ele torna a igreja uma unidade multiétnica, ou seja, qualquer pessoa pode fazer parte. Uma igreja multiétnica em que todos foram alcançados pela graça, não foram alcançados por lei ou por atos próprios, todos foram alcançados pela graça, e a igreja é uma unidade de pessoas diferentes, mas com um único propósito, e que devemos saber e viver em aceitação e respeito mútuo. Então temos aqui um ambiente um pouco desenhado, né? O imperador que governa, a constituição da igreja de Roma e as tensões que estavam acontecendo ali. Então, diante disso, se nós resumirmos aqui, né, eu sempre faço esse resuminho para ficar legal, para a gente poder memorizar. Se resumirmos o nosso estudo em uma frase, seria: as autoridades são servas de Deus para recompensar e castigar, por isso devemos nos sujeitar. Então, veremos hoje 3 razões da submissão do cristão às autoridades. Primeira razão está no versículo 1 e 2. Elas são colocadas por Deus. O versículo 1 diz que todos. Então, a ideia que algumas versões trazem também, todos os homens, ou seja, significa que toda alma, todo ser vivente, no caso humano, né, cachorros, animais não, mas no caso humano, toda alma, todo ser vivente, sem exceção, devem sujeitar-se, se colocar sob, se subordinar, obedecer, se submeter ao controle de alguém. Este termo grego também era usado no meio militar, onde eles organizavam as tropas e aí cada tropa tinha o seu líder. Então, essa sujeição a alguém maior, alguém que está acima, a um líder. Então, todos os homens devem sujeitar-se às autoridades do governo. Em algumas versões aqui dizem autoridades superiores, ou seja, aqueles que têm permissão, que têm licença, que têm o poder de reger e governar e que são superiores em posição à autoridade, elevados em relação aos demais cidadãos, na hierarquia na qual Deus estruturou a sociedade. O texto continua: sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Não há um magistrado, não há um governo humano que não proceda, que não seja instituído, que não exista sem a permissão de Deus. Todo esse poder, toda essa autoridade, todo esse nível mais elevado em relação aos demais cidadãos, só é possível a alguém porque Deus permite. Não existe sequer nenhum governo que Deus não permita. Seguindo o texto, Paulo traz as consequências do que essa não sujeição, essa não submissão pode trazer a nós. Versículo 2. Por isso, quem recusa, quem se rebela, quem se revolta, quem se opõe, sujeitar-se às autoridades, opõe-se à ordem de Deus. Opor traz o sentido que acabamos de ver, que é de se rebelar, de trabalhar contra a ordem de Deus, o decreto, a instituição que vem do próprio Deus.
e não de homens. E o texto continua: e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Ou seja, trazem. A ideia aqui do sentido da palavra é que quem se opor à ordem de Deus, que é a não sujeição às autoridades, receberão a condenação. A palavra no original aqui é crima, que nos lembra de crime, né? Essa palavra traz o sentido de sentença, de julgamento. E aqui é no sentido penal mesmo, tá? Não fala de condenação eterna, mas é o sentido penal, jurídico, de ação judicial, a decisão de um juiz que condena alguém por um erro, por um crime, como a palavra diz, crima. Irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses nesse final e adiantar uma das minhas explicações, antes que a gente esqueça essa explicação sobre esse finalzinho, entendendo o que Paulo diz aqui, que a não sujeição, a não obediência às autoridades instituídas, colocadas e ordenadas por Deus, nos leva a dois tipos de desvio, dois tipos de erros. Primeiro, a não sujeição às autoridades é oposição à ordem, ao decreto e à instituição feita por Deus. Segundo, a obediência também faz com que recebamos a condenação de forma penal, de forma judicial. Ou seja, você não só está desobedecendo a Deus, mas ao agir em rebeldia, também sofrerá com as consequências judiciais, penais dos seus atos. O castigo esse que é outorgado, concedido, conferido pelo próprio Deus às autoridades. Depois da gente ouvir esse comecinho que já deixa a gente com a perna mole, pensando em tudo o que pode acontecer, a gente deve pensar, ou pode estar pensando assim, mas devo fazer isso para qualquer governo, para qualquer tipo de governo? Paulo falou isso porque ele não sabe o risco que a gente corre diante de governos horríveis, corruptos, autoritários que existem. Isso, entre outras coisas, podem estar passando pela sua cabeça, mas te convido a ver um pouquinho melhor e a mais do contexto do que vimos no começo, sobre a igreja para quem Paulo escreve. Além do que eu falei antes, Roma tinha uma hierarquia bem definida, uma estrutura bem definida para exercer seu poder e domínio sobre o povo que ele alcançou, sobre as pessoas, sobre o território e alcançar todo mundo. Então ele tinha um imperador, que designava alguém ditador militar, que era cercado por um senado, governadores das grandes províncias, que era como se fossem estados, procônsules, procuradores, prefeitos, magistrados, juízes, autoridades militares. Então, o Império Romano, o governo romano tinha várias pessoas ali para poder conseguir alcançar todo o seu vasto império. Mesmo o povo judeu, ele sendo isento de algumas práticas oficiais romanas, como, por exemplo, o culto ao imperador, a César, que era devido naquela época, e também o serviço militar e o trabalho aos sábados, mesmo assim, o povo judeu odiava o domínio de Roma sobre eles, porque eles entendiam que eles eram o povo escolhido, o povo separado, e com isso, eles deveriam somente ser dominados e governados pelo Cristo, pelo Messias, que eles ainda não conheciam, mas que depois se revelou em Jesus. Só que Jesus ele instaura o reino dele de forma celestial, de forma espiritual e não de forma terrena como eles esperavam. E por isso que tem alguns judeus ainda que não reconheceram a Cristo. Então, além de tudo isso, os judeus não tinham nenhum prazer em ser oprimidos, em ser povos abaixo da sujeição de Roma. E aí sempre havia no meio judeu revoltas, rebeliões. Existia no meio deles o partido dos zelotes, que até tem um dos discípulos que é conotado como zelote, que era um partido ultra-radical, guerrilheiro, revolucionário, que sempre organizava rebeliões contra o governo. Se levantava sempre alguém no meio desse partido, dizendo que era o Messias, e com isso ele liderava uma revolta contra o governo, e
não dava em nada. A gente tem a mais famosa, que é a revolta dos Macabeus, em 250 a.C. Então, sempre havia uma rebelião, uma revolta. Tanto os judeus convertidos e os não convertidos tinham dificuldades em reconhecer e aceitar as autoridades romanas. Alguma coincidência com o nosso tempo? Devido a eles serem um povo, o Império Romano, devido a ser um povo idólatra, pagão, serviam e adoravam a vários deuses, violentos, o exército romano exercia domínio pela força e era conhecido pela sua crueldade. Adoravam outros deuses, adoravam o imperador e utilizavam uma palavra para se dirigir ao imperador como Kyrios, que os crentes, os cristãos só usavam para se dirigir ao Senhor, que significa Senhor. Então, não gostavam, não tinham nenhuma afeição devido a esse governo do Império Romano. Imagina agora, os cristãos em Roma, com todo esse cenário histórico que a gente acabou de ouvir, lendo a carta de Paulo, falando para eles se sujeitarem, porque são colocados por Deus, ordenados por Deus. Será que para eles estava mais fácil seguir essas orientações do que para a gente? Será que eles arrumavam, ficavam de mimimi e arrumando desculpa para não fazer, para não obedecer? Toda alma, todo homem deve se submeter, obedecer àqueles que estão em posição elevada, aos demais cidadãos. Pois toda autoridade procede essencialmente de Deus. Os governos têm o seu lugar dos propósitos de Deus. O crente que se opõe à autoridade terrena está, de fato, desobedecendo a Deus. Obedecer e respeitar as autoridades, por elas serem superiores, não significa que elas são melhores ou superiores a nós, moralmente falando. Não que eles tenham uma ética melhor, que eles sejam pessoas melhores, que sejam mais capazes ou mais inteligentes. Eles são superiores, pois eles são os governantes e nós os governados. E não devido à pessoa em si. Eles são superiores pela função e não pela ação como pessoa. Não há autoridade que não venha de Deus. Isso nos mostra a soberania de Deus sobre todos os assuntos, até mesmo na política. E uma rebelião injustificada contra o governo é de fato uma rebelião contra Deus. Paulo não usa aqui os títulos políticos de honra da época, como imperadores, cônsulos, senadores, mas ele usa uma palavra genérica, autoridades, e essa palavra no plural. Ele não dá esses títulos de honra no geral para cada um deles, mas ele fala autoridades, mostrando que o único absoluto não são as autoridades, mas é Deus quem instituiu as autoridades. As autoridades superiores não são superiores porque são bons, não são superiores porque são melhores, mas chegaram lá, foram postos lá pela mão do Senhor. A autoridade superior, não a autoridade suprema. Deus mostra que Ele é a autoridade suprema e Ele que institui outras autoridades. Que possamos ser exemplo como cristão na obediência às autoridades, que estão dentro da hierarquia que Deus estruturou para que haja ordem e não anarquia na sociedade. Sabemos que muitos governos e governantes são imorais, são corruptos, são desonestos, cruéis, injustos, mas desobedecer às leis, mesmo elas sendo justas e boas, com o pretexto de que o governo é ruim, não vai te fazer ficar livre dessa desobediência contra Deus, contra a ordem de Deus. O governo pode ser ruim, mas é possível que existam leis boas e que podem ser obedecidas até mesmo pelos cristãos. Não há governo que não seja instituído por Deus. A desobediência a Ele pode trazer condenação, como vimos no final do versículo 2. Como disse, não é a condenação eterna, mas devido aos atos e às atitudes de rebelião, você pode ser julgado, preso, processado, pois você resistiu à ordenação de Deus e, como resultado, vai sofrer a consequência da sua desobediência.
Que sejamos conhecidos como cristãos, como cidadãos exemplares na conduta e no proceder no meio da sociedade e no meio das autoridades. Não pessoas anarquistas, vândalos, insolentes, praticantes de desacato às autoridades, militantes violentos, sem pudor e bom senso, pessoas que depredam patrimônio público ou patrimônio privado, mas sim modelo de cristãos. Por ser um cristão obediente ao Senhor, nós somos modelo de cidadão. Não é porque eu sou melhor, mas é porque a obediência ao Senhor faz com que nós entendamos e reconheçamos quem Ele é e o que Ele quer de nós. Então, a primeira razão por que o cristão se submete às autoridades é devido a elas serem colocadas por Deus, certo? E entendemos que a não sujeição a elas é oposição à ordem de Deus. As autoridades são servas de Deus para recompensar e castigar, por isso devemos nos sujeitar. A segunda razão agora nós encontramos nos versos de 3 a 5. Elas são servas de Deus. As autoridades são servas de Deus. O verso 3 começa nos falando o motivo do porquê se colocar abaixo, se colocar debaixo, se sujeitar às autoridades e qual o papel que ela deve desempenhar diante dos seus governados, diante de nós e dos seus liderados. O texto começa dizendo: porque os governantes, os magistrados, os chefes, não estão para motivo de temor, de espalhar o medo, de colocar o terror. Não são motivos de temor para os que fazem o bem, os que praticam o que é bom, os que praticam aquilo que é agradável, mas sim para os que fazem o mal, para aqueles que praticam o que é errado, desagradável, baixo. O texto continua: não queres temer a autoridade, faze o bem e receberás o louvor dela. Deseja viver livre do medo da autoridade, quer ter o prazer e a satisfação em não ser aterrorizado, em não ser dominado pelo espanto em relação às autoridades? Faça o bem. Faça o que é útil, o que é saudável, o que é amável, o que é excelente. Pois agindo assim, o texto fala que nós receberemos o louvor dela, receberemos a recomendação, a aprovação das autoridades. A palavra temor usada aqui, 2 vezes nesse versículo, é a palavra phobos, que vem a palavra fobia, né? E, segundo o dicionário, fobia é o medo exagerado de algo ou de alguma situação. Gera no indivíduo uma sensação de terror, pânico, ansiedade e perturbação. E eu acabei indo pesquisar sobre alguns tipos de fobia que existem, né? Compartilhando aqui, tem algumas: astrofobia, que é medo de trovões e relâmpagos; claustrofobia, que é medo de lugares apertados; gamofobia, que é medo de casamento, tem até isso; demofobia, que é medo do demônio. Não, esse não é brincadeira. Esse é medo de multidões. Demofobia, hoje eu conversando com a minha esposa, com a minha esposa e a família dela, na hora do almoço, eu descobri que a minha sogra tem demofobia, que não é medo de demônio, mas é medo de multidões, de muita gente, de aglomeração. Aracnofobia, que é medo de aranha; ofidiofobia, medo de cobra; hemofobia, medo de sangue, entre outros. Depois, se vocês quiserem, vão lá no Google, não agora, tá? Depois do sermão, pesquisa lá que vai aparecer um monte de coisa interessante. Então, temor. As autoridades não estão para temor daqueles que fazem o bem. Certa vez eu estava saindo do trabalho, aí eu estava subindo a rua com um colega lá do trabalho também, e aí estava vindo 2 motos fazendo ronda, se não me engano acho que era a guarda municipal. E aí subindo com ele, ele olhou assim: rapaz, graças a Deus que eu não estou com a minha moto aqui. Olha, quando eu vejo essas coisas e não estou com ela, eu até me alegro, me animo. Podemos chamar isso talvez de policiofobia, medo da polícia; guarda municipal fobia, medo da guarda municipal. Mas a ideia aqui é de que, provavelmente, ele não estava de acordo com o que as autoridades pedem. Então, a felicidade dele de não estar com a motoca é o medo de perder a moto. É isso que fala. Aqueles que andam corretamente, que são cidadãos de bem, sujeita
às autoridades, e o se sujeitar é se sujeitar às leis que elas nos colocam. No versículo 3, diz que quando praticamos o bem, o que é certo, o que é honesto, o que é honrado, o que é distinto, quando andamos de forma correta como cidadãos, não devemos nos amedrontar diante dos governantes, diante dos líderes, das autoridades, mas quem deve ter esse medo são aqueles que praticam o mal, aqueles que são destrutivos, perniciosos, perversos no modo de agir e pensar. Esses é que deveriam temer as autoridades e não aquele que anda corretamente. Versículo 4 nos diz o porquê. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Paulo fala que as autoridades são servas de Deus, são ministras de Deus. Observa aqui a palavra diáconos, que no meio da igreja a gente conhece essa nomenclatura, diácono, que é um servo, que é alguém que executa o pedido de outro, um atendente, um ministro. Ou seja, eles são administradores, eles são empregados de Deus para o nosso bem, quando andamos e obedecemos como cidadãos de bem. O versículo continua: mas, se fizerdes o mal, teme. Se você se você produzir o que é perverso, então tenha medo, tenha, como a gente falou, policiofobia, guarda municipiofobia, cadeiofobia, que é medo de cadeia, sei lá, seja o que for. Se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada. Paulo menciona aqui a espada como uma referência ao direito concedido por Deus de punir o mal. A autoridade é estabelecida como uma espécie de servidor para recompensar aquele que faz o bem e para punir o mal. E punir aqui na passagem é punir realmente, tá? A espada não era usada para tortura, para disciplina, assim, de bater. A espada era utilizada como instrumento de morte no mundo antigo. O texto continua dizendo: pois ela é serva de Deus e agente de punição e ira contra quem pratica o mal. Pela segunda vez no versículo, o governante é chamado de diáconos. Ele é agente de Deus, ele é um administrador de Deus, um empregado de Deus. Então, Paulo acrescenta ainda essa ideia de agente e administrador como alguém vingador. A ira de Deus é executada através das autoridades sobre aquele que faz o mal e não o bem. A autoridade não carrega a espada sem o propósito. Aqui está claro que Deus, ele autorizou, ele outorgou, ele concedeu às autoridades humanas o poder do Estado para poder evitar anarquias e tiranias do mal na sociedade. E Deus deixa o Estado responsável pelas questões políticas e sociais, cuja principal função dele é a espada, que é para punir o pecado, trazer juízo sobre o mal. Versículo 5. Por isso, é necessário se sujeitar a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. É obrigação nossa nos sujeitarmos não só devido ao medo da punição de forma penal, como falamos, mas por causa da consciência. Consciência aqui traz a ideia de que é a alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, que impulsionando para fazer o primeiro e evitar o último, glorificando a um e condenando o outro. Então nós devemos obedecer não somente por causa da possibilidade de castigo que podemos receber, da ira que pode ser exibida em forma de punição, mas por dever e questão de consciência. Obedecemos porque o Espírito Santo, ele nos acusa daquilo que é certo e daquilo que é errado, ou pelo menos deveria acusar. Para o cristão, o que é certo continua sendo certo, e o que é errado continua sendo
errado. E não como nós vemos por aí, que o certo virou errado e o errado virou certo. Infelizmente, para o cristão, não é assim. Depois de tudo isso, nós olhamos para o nosso cenário político, nosso cenário jurídico, nosso cenário penal, nas funções do governo em geral, e pensamos, rapaz, isso aí está longe de acontecer e de ser real. Concordo com vocês, mas novamente lembrando o contexto. Lembra o contexto lá dos irmãos em Roma? O que eles passavam, como que eles estavam? Paulo escreve para uma igreja onde tinha tudo aquilo e ainda estava começando uma perseguição oficial aos cristãos. Um governo idólatra, um governo que estava torturando, matando os cristãos, um governo brutal, um governo violento, um governo cruel, um governo ateu, ímpio, injusto, desonesto e tudo mais. E Paulo sabia dessas qualidades do Império Romano, e mesmo assim ele escreve, pela inspiração de Deus, essas palavras ao povo, mesmo em meio a todo esse cenário. A igreja em Roma, independente da situação, deveriam ser um padrão de cidadão, sendo exemplo até no meio da tribulação e perseguição. Mas há uma exceção, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Quando as autoridades civis são injustas, as pessoas honestas temem. Nesse versículo, Paulo se refere aos magistrados que cumprem com a sua tarefa. Quando eles são justos, os que atuam com honestidade não têm o que temer. Se o governo é justo, aquele que atua com honestidade não tem o que temer. Mas quando um governo é injusto, as pessoas honestas, infelizmente, temem. Vemos que o cristão, ele deve obedecer às autoridades, porque estes estão na mão de Deus. Tem como papel manter a ordem, louvando o bem, punindo o mal. Só os malfeitores é que devem temer diante dos juízes da terra. As autoridades, se bem empregada o seu poder e aquilo que Deus instituiu, elas deveriam estar do lado da justiça. Esse é um dos papéis do Estado, do governo. Irmãos, nós sabemos que não é assim que acontece, infelizmente. Vemos cidadão de bem sendo preso e o ladrão sendo solto. Assassinatos por aqueles que deveriam nos proteger devido à cor de pele, condição social, entre outros fatores, roupa e por aí vai. Aqueles que possuem dinheiro e são culpados, sendo livres e inocentados. Quantas injustiças, quantas decepções, falta de esperança naqueles que exercem a autoridade. De fato, essa é uma realidade que acontece, mas a gente vai falar sobre isso também. Terceiro, a palavra poder nunca é usada em Romanos para as figuras ou instituições políticas. O uso desse termo para designar as autoridades se tornou comum somente a partir do século XVII, onde a gente fala poder executivo, poder judiciário, legislativo, poder público. Essa é uma linguagem comum que comunica força, que comunica coerção e intimidação. Contudo, nessa carta, somente Deus é poderoso e somente o Evangelho de Jesus Cristo são poderosos. E somos chamados a honrar a autoridade que Deus estabelece por obediência e não por coerção. Somos chamados a obedecer e a honrar as autoridades que Deus coloca sobre a nação por obediência e não por coação. As autoridades são servas de Deus para recompensar e castigar, por isso devemos nos sujeitar. Então vimos que a primeira razão do porquê o cristão deve se submeter à autoridade é porque elas são colocadas por Deus. A segunda é porque elas devem recompensar o bem e punir o mal. E a terceira vemos nos versos 6 e 7. Elas são reconhecidas por Deus. O verso 6 inicia: por essa razão, por esse motivo, por consequência daquilo que foi dito antes, também pagais imposto. Aqui pegou pesado, uma coisa que ninguém gosta, pagar imposto. O imposto aqui que Paulo se menciona é um tributo mesmo, um imposto que era pagado anualmente devido
casa, terras, pessoas, então todo ano eles precisavam pagar. Então o texto continua, então por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. A palavra servo aqui já não é mais diáconos, como nós vimos lá atrás, é a palavra leiturgos. A gente usa como liturgia, alguém que é responsável por condução ao povo. Ela é empregada em referência a um servo do Estado ou a uma pessoa que faz um serviço para o povo. O que também enfatiza a ideia de que alguém é incumbido, encarregado, responsável de um serviço público. Então lembramos que a autoridade legítima é instituída para servir e atender a isso, a este zelo pela sociedade, a este trabalho constante, a essa dedicação ao serviço que Deus os destinou. Por isso, este imposto era devido. O texto continua, dai a cada um o que lhe é devido, paguem, abram mão, entreguem aquilo que é devido, as obrigações, as dívidas. E o texto vem seguindo, a quem tributo? Tributo, que nós já vimos o que é esses tributos. A quem imposto? Imposto, que a palavra aqui nos traz a ideia mesmo de taxa, de imposto, mas de algo final. Ou seja, os impostos que nós pagamos, pelo que a gente entende aqui, são o final daquilo que começou, que são as autoridades punindo o mal, recompensando o bem e fazendo o seu papel. Então nós temos o imposto como algo final devido a esse papel realizado. E a quem temor? Temor. Aqui é a mesma palavra usada lá em cima, phobos, medo, temor, mas aqui trazendo o sentido de respeito, de honra, com reverência, e não medo de punição, não que isso não possa acontecer, mas não é essa a ideia. A quem honra, honra. Aquilo que pertence, que é mostrado para alguém, ou honra que alguém tem pela posição e ofício que se tem, uma reverência. Então, as autoridades são servas de Deus, e atitudes como aquelas, sabem com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Olha, eu posso fazer com você algo terrível, porque você não sabe com quem você está falando. Atitudes como essas, sejam em qualquer profissão, não deveria existir, porque toda autoridade é serva de Deus. Toda a profissão, sabedoria que a pessoa tem para que execute ela, é dada por Deus. Então isso não deveria existir. Todo conhecimento para o exercício de qualquer coisa vem do Senhor. Então devemos, sim, dar honra, respeito, mas sabendo que toda autoridade é serva de Deus para recompensar o cidadão de bem e não para impor ou achar que a sua posição é para o seu benefício próprio. Somos ensinados a reconhecer e a dar a cada um o que é de direito. Através do que é dito, Deus reconhece as autoridades e que os impostos são a forma final de pagar esse serviço que as autoridades prestam. Devemos reconhecer cada um como é devido, seja por sua profissão, seja pela sua atuação, ou simplesmente por ele ser um cidadão. Devemos reconhecer, dar honra e ter respeito. Não precisamos desacatar, não precisamos xingar, ofender, desrespeitar, fazer meme, humilhando, rebaixando as pessoas, ou seja lá quem for, seja a autoridade ou seja os outros. Liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. Deixar de pagar impostos, de orar ou se subverter ao governo é desobediência a Deus. Nessa passagem aqui, Paulo estabelece e define a autoridade legítima, a autoridade ideal. Ela é serva de Deus para o bem do povo, recompensa o bem que é feito, é agente de punição contra o mal, e por cumprir essa função, as pessoas, principalmente os cristãos, se sujeitam à autoridade e pagam tributos, impostos. A consciência cristã declara que o cristão deve obedecer aos mandamentos divinos. Submissão aos governantes é um desses mandamentos.
Ele envolve o pagamento de impostos, pagamentos de tarifa, também a demonstração de respeito para com aqueles que devem ser respeitados, honra aqueles que devem ser honrados. Essas são as obrigações dos crentes para com os governantes. Os cristãos aqui não devem usar de truques, de fraudes, retenção ou evasão de imposto, andar sem a documentação necessária ou deixar de pagar algo para poder usar. Por exemplo, fugir do comando porque não está com o documento em dia, seja pelo documento ou seja pelo estado do veículo. Andar de forma correta, né? Não dar o jeitinho brasileiro para conseguir algo em troca, uma taxa mais baixa, ou um suborno para ter algo mais rápido, mais fácil. Ou o famoso gato. Isso constitui rebelião contra Deus. De certa forma, roubamos aqueles que praticam o que é certo, que praticam o que é honesto, que poderão até talvez ter que pagar a mais. E muitas vezes com os nossos atos e práticas incentivamos mais a corrupção, os pequenos delitos. Convém que todo cristão aprenda e pratique a lição que a gente vê aqui, para que os santos da terra sejam sempre achados como os tranquilos e pacíficos da terra. Não importa como sejam os outros, ou o que os outros fazem ou deixam de fazer. Algumas conclusões para nós. Ok, mas como a gente lidar com um governo, com um Estado, onde a carga tributária, segundo pesquisas, nós precisamos trabalhar 5 meses do ano para poder pagar? Podemos, irmãos, não ter um governo que cumpre o que nós vimos aqui, com excelência, com perfeição, com atos muitas vezes que nos causam espanto, assombro, com suas decisões injustas, partidárias, corrompidas, muitas vezes compradas. E isso como consequência do pecado, não só do coração deles, mas do nosso também, que muitas vezes fazemos alguma coisa parecida. Mas, ainda assim, devemos cumprir com nossas obrigações, pois cada autoridade prestará contas diante de Deus da forma como ele usou o poder que Deus o instituiu e o deu. Quando as autoridades deixam de servir os cidadãos, de premiar o bem, de punir o mal, de executar apropriadamente suas funções, ela deixa de ser uma autoridade legítima, uma autoridade ideal, mas ainda, por enquanto, não é o caso do nosso país. Com toda a mancha do pecado entranhado na sociedade, entranhado nos meios públicos, no meio do governo, ainda assim, de forma precária, de forma parcial, temos relampejos e momentos onde o mal é condenado e onde o bem é recompensado. Talvez não da forma ideal como Paulo retrata aqui, mas ainda temos em nosso país. Então quer dizer que Romanos 13, ele fala que nós devemos ser crentes silenciosos, crentes avessos, inertes ao que as autoridades fazem, não tendo voz, deixando de exercer nossa cidadania. A gente só fica lembrando que somos cidadãos dos céus e se exploda o que acontece aqui na terra porque a gente não é daqui. Será que é isso que Romanos 13 fala para nós? Muitos usam esse texto também para justificar a passividade dos cristãos diante de governos autoritários, totalitários, que normalmente são viés esses de governo de extrema esquerda, de esquerda. Se tivermos um governo que vai contra aquilo que o cristianismo defende, como por exemplo o que falamos no outro estudo, em Mateus 5, 13 a 16, um governo que apoia a liberação do aborto, drogas, ideologia de gênero, atuação intensa do Estado em esferas da sociedade que não cabe ao Estado, como família, escola, artes, igreja, o que fazer? Ficamos quietos, não falamos nada, somos omissos? Em Atos 5, 14 a 36, quando Pedro e os outros apóstolos são confrontados com uma ordem direta das autoridades, eles falam assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as duas ordens se colidem, o cristão tem a liberdade de fazer uma escolha. E essa deve ser rápida, sem hesitação.
ficar do lado de Deus, em vez de obedecer às autoridades quando essas não estão cumprindo o seu chamado. Quando o cristão é obrigado a ir contra a autoridade de Deus, estamos desobrigados a obedecer às leis. Podem existir leis erradas, mas enquanto eu não sou obrigado a obedecê-las, ou ir contra a minha consciência, tudo bem, ok. Agora, quando essa lei me obriga a ir contra a lei de Deus, e contra o meu dever de obediência para com Deus, então eu desobedeço. Então eu prefiro sofrer as consequências da minha submissão. Vamos supor aqui que sai uma lei que autoriza o casamento homossexual. Ok, nós como cristãos não concordamos, tudo bem. Mas vamos supor que essa lei, além de autorizar, nós aqui temos a igreja, vamos supor que o pastor Marcos, ou qualquer um aqui, nós somos obrigados a realizar este casamento. Opa, então a história já muda. Então, ter a lei que autoriza, ok, não me afeta diretamente, mas quando essa lei me obriga a fazer aquilo que eu não concordo, aí sim a desobediência às leis são corretas, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer ao Estado, ao governo. Tem um caso de um boleiro nos Estados Unidos que foi um casal para eles homossexual, iriam casar e pediram para ele fazer o bolo, e ele se negou. Falou que não concordava, né, e que não era a prática que ele achava correta, né, e não fez. Isso foi para julgamento e tudo mais, aparentemente ele ganhou, mas essa é a ideia. Outro exemplo, vamos supor que saiu a legalização do aborto. Ok, nós ficamos tristes como cristãos, nós não concordamos, mas quando essa lei, um exemplo, nos obriga a abençoar essa ação, nos obriga a defendê-la, nos obriga a falar bem, a falar a favor, então vamos contra. Nós receberemos a punição da nossa desobediência civil, porque antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso mostra também que se estamos dispostos a renunciar talvez ao nosso conforto, nossa segurança, nossa liberdade, por obediência a Deus. Deus estabelece toda a autoridade. Ela tem um poder limitado. De certa forma, a igreja ajuda a limitar esse poder e a atuação do Estado. A igreja de Cristo não extrai a sua missão do Estado e nem o Estado extrai a sua ação da igreja. São duas esferas distintas, duas esferas separadas que Deus estabeleceu. Há limites para o Estado. E esses limites são estabelecidos por Deus lá na criação. Ele não pode tudo. Seus limites são a igreja, a família, o indivíduo, a arte, a economia, entre outras coisas. Ele não pode requerer um poder total e exigir um tipo de culto e adoração, assim como acontecia nessa carta que os romanos receberam. Você tinha que adorar a César, você tinha que cultuar aos imperadores. Ele não pode requerer esse poder total, ou utilizar do seu cargo para benefícios próprios, corrupção, ou usar a sua influência, o seu poder consentido pelo governo para atos ilícitos contra o povo e a favor dos seus. Logo, a autoridade que assim procede não é digna de honra e deve ser legitimamente confrontada e exortada com outras autoridades e retirada. O Estado recompensa e pune. A igreja anuncia a redenção. O Estado não tem o papel redentor como se tem vendido e muitos têm comprado. Isso causa sérios problemas na divisão entre essas duas esferas. Devemos desconfiar, devemos ficar espertos do uso dessa linguagem religiosa misturada às bandeiras políticas, partidárias, ideológicas, pois as linguagens das duas esferas não podem se confundir. Todos os lados têm usado sem exceção, e nós não podemos confundir isso. O Evangelho está acima das ideologias políticas e não pode, sob hipótese alguma, ser confundida com elas. Devemos rejeitar pregadores e mestres que misturam o Evangelho à ideologia. Somente em Cristo teremos o que o Estado tenta oferecer:
paz, segurança, saúde, prosperidade e tudo mais. Cristo oferece isso não da forma como é pintado aí pelos políticos. Somente Ele pode oferecer isso em sua totalidade e não o Estado. Somente Cristo tem o papel redentor à população, ao povo, às pessoas que creem nele e não o Estado. Somente Jesus é o Todo-Poderoso que julga com retidão, que julga com justiça e que de fato recompensará o bem e punirá o mal. Não vai ser aqui, não vai ser agora, independente de quem seja. Somente em Cristo isso vai acontecer. O Evangelho é a suprema mensagem que fala a respeito de Jesus crucificado, Jesus ressurreto, descendente de Davi, Filho de Deus com poder, por obra do Espírito Santo, aquele que salva e que liberta todo aquele que nele crê. Como diz Karl Barth mais uma vez, o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. É a verdade que questiona todas as demais verdades. O Evangelho não é a porta, mas é a dobradiça. O Evangelho não pode ser confundido com ideologia. E, por fim, devemos orar pelas autoridades, não apenas para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, mas também porque isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar? Deus, te agradecemos pela tua palavra, que vai de encontro aos nossos corações, e nos ensina em áreas que nem imaginávamos que o Senhor falava a nós. Ó Deus, nos ajude agora na parte mais difícil, que é colocar em prática e não sermos somente ouvintes. Que possamos entender que não há autoridade que não proceda do Senhor, que o Senhor é quem levanta príncipes, governadores, presidentes, reis, e é também quem os derruba. Que o Senhor executa seus planos, independente da forma como o governante chegou lá. Mesmo que de forma errada, seja por golpe, corrupção, força militar, conluio, urnas fraudadas, o povo sendo enganado, independente disso, seja através de governantes bons ou ruins, o Senhor age com providência. Nem sempre sabemos ou entendemos o seu propósito, mas sabemos que só se governa pelo teu poder, pela tua permissão e autoridade. O seu poder está por trás de todo o poder humano, e não há um que não proceda de ti. Nos ajude a ser cidadãos que te obedecem e, como consequência, obedecem às autoridades. Cidadãos exemplares que dão bom testemunho através da sua vida em sociedade, seja exercendo o seu papel como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como estudante, universitário, como patrão. E agora, nos dias que estamos vivendo, principalmente, Pai, como eleitores conscientes, respeitadores da opinião do próximo, que pode muitas vezes ser diferente da minha, Pai. Como pessoas amorosas, respeitosas, amando as pessoas e não o seu voto. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, da nossa nação em Cristo. Nos ajude a sermos mansos e humildes de coração, onde toda a autoridade foi dada a Jesus, por obediência ao Pai. Amém. Márcio?